Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido dos inscritos João Pena Firme e Vinícius Araújo, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso da área de educação de nível superior para os cargos de professor adjunto 2 e professor de educação básica 4 da Prefeitura de Campinas, que aconteceu neste domingo, dia 10 de setembro de 2023. Bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou aqui de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: em uma biblioteca, todos os livros de 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros, devem ser transferidos para 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras e cada prateleira podendo guardar no máximo 62 livros. Uma prateleira deve ser totalmente preenchida para então serem colocados livros na próxima prateleira. Feita nessas condições, a transferência dos livros, é correto afirmar qual dessas daqui? Bom, pessoal, veja bem. O texto está falando para a gente aqui que nessa biblioteca aqui, todos os livros aqui de 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros, eles devem ser transferidos para 4 estantes novas. E cada uma dessas 4 estantes novas, ela tem 5 prateleiras e cada uma dessas prateleiras ela pode ter no máximo 62 livros. Então, primeiramente, qual que é o total de livros que a gente deve fazer essa transferência, que a gente deve transferir para essas novas estantes aqui? Bom, repare bem, ele está informando aqui que todos os livros aqui de 3 estantes. Então, nós temos aqui 3 estantes. E informou que cada uma dessas estantes tem 6 prateleiras. E em cada uma dessas 6 prateleiras, nós temos aqui 68 livros. Então, o total de livros que devem ser transferidos para essas novas estantes aqui, é só a gente multiplicar aqui, a quantidade de estantes pela quantidade de prateleiras pela quantidade de livros que tem em cada prateleira. Fazendo essas continhas aqui vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. 18 aqui, vezes 68, a gente vai ter aqui então um total de 1.224 livros. Então, essa quantidade de livros que devem ser transferidos aqui para essas estantes novas. Agora, repare que ela informou que são 4 estantes novas. E cada uma dessas 4 estantes novas, ela possui 5 prateleiras. E cada uma dessas 5 prateleiras aqui, ela pode guardar no máximo aqui, 62 livros. Então, a quantidade máxima de livros que essas estantes novas vai poder receber, é só multiplicar tudo isso aqui também. Então, essas novas estantes, elas podem receber no máximo 4 vezes 5, 20. 20 aqui vezes 62, então elas podem receber 1.240 livros. Então, é claro que ela vai poder comportar esses 1.224 livros que estavam nessas estantes antigas. Então, nós temos que pegar esses 1.224 livros e dividir aqui em todas essas prateleiras. Bom, dessa forma, se a gente pegar esse total de livros que nós temos aqui, que é 1.224 livros, como cada uma dessas novas prateleiras aqui, dessas estantes novas, elas podem receber no máximo 62 livros, então se a gente pegar o total de livros aqui e dividir pela quantidade de livros, que é 62, que cada uma dessas prateleiras aqui pode receber, nós vamos achar quantos que a gente vai ter aqui. Então, vamos fazer essa divisão aqui, 1.224 aqui, dividido por 62. Então, 1.224 dividido por 62. 1 por 62 não dá. 12 por 62 também não. 122 aqui, por 62 aqui vai caber 1. Né? Porque se for 2 aqui vai passar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Né? Vai passar. Então, tem que ser 1. 1 vezes 62 é 62. Para 122 aqui vai restar 60. Descemos o 4 aqui, ficou 604. 604 agora, dividido por 62, cabe quanto aqui? Qual é o número que a gente pode colocar aqui? Multiplicado por 62 vai dar 604 ou perto de 604? Bom, tem que ser aqui 9. 9 aqui, se você multiplicar por 62, a gente vai encontrar 558. Então, subtraindo aqui, 604 menos 558, significa que aqui vai sobrar 46. Então, ao pegar esses 1.224 livros que estavam nessas estantes antigas, dividir aqui, colocando 62 livros em cada uma dessas prateleiras dessas estantes, nós vamos utilizar quantas prateleiras no total? Nós vamos utilizar 19 prateleiras. E repare, vai sobrar aqui 46 livros. Então, pegamos os 1.224 livros que estavam nas estantes antigas, dividimos aqui, colocando 62 livros, que é o que comporta a quantidade máxima em cada prateleira. Com isso, significa que a gente vai poder utilizar aqui 19 estantes. E nós vamos ficar aqui com 46 livros que sobraram, que vai para uma nova estante.
Então repare, o total de prateleiras que nós temos nessas estantes novas aqui são quantas? Repare, nós temos aqui 4 estantes. Cada estante tem 5 prateleiras, então vamos ter um total aqui ó, de 20 prateleiras. E cada uma dessas 20 prateleiras ela comporta no máximo aqui 62 livros. Mas nós vamos utilizar aqui ó, 19 prateleiras e cada uma dessas 19 prateleiras vai comportar aqui 62 livros. E vai ficar uma das prateleiras aqui com 46 livros. Então perceba, esses 1.224 livros que estavam nessas prateleiras antigas, dessas estantes antigas aqui, eles foram substituídos, colocados nessas estantes novas, que são 4 estantes com 5 prateleiras. Então nós temos um total de 20 prateleiras. Com isso, nós conseguimos colocar aqui, ó, em 19 prateleiras, 62 livros em cada. Então, em 19 prateleiras, nós colocamos 62 livros em cada. E uma prateleira aqui ficou com 46 livros. Bom, agora vamos analisar as alternativas. Na letra A está dizendo, então olha só a pergunta dele. Feita nessas condições, a transferência dos livros é correto afirmar qual dessas daqui? Na letra A, uma das prateleiras ficou com apenas 46 livros? Sim, de fato. Nós utilizamos 19 prateleiras completas com 62 livros em cada uma delas e uma prateleira que ficou com 46 livros. Então, essa letra A ela é verdadeira. Letra B, uma das prateleiras ficou com apenas 32 livros? Não, uma das prateleiras ficou com 46. Então, essa daqui, falsa. Uma das prateleiras ficou com apenas 16 livros? Não, falso. Uma das prateleiras ficou com 46. Então, essa daqui é falsa. 46 livros ficaram sem prateleiras? Não, todos os livros ficaram em prateleiras, sendo que são 62 livros em cada. E nós utilizamos 19 prateleiras aqui, colocando 62 livros em cada prateleira. E uma prateleira ficou com 46. Então, 46 livros ficaram sem prateleira? Não, nenhum livro ficou sem prateleira. Então, essa é a letra D, falsa. 16 livros ficaram sem prateleira? Não, nenhum livro ficou sem prateleira. Então, essa daqui, falsa também. Assim, a alternativa correta vai estar na letra A. Show de bola, uma belíssima questão, bem interessante, não foi, gente? Questão 12, pessoal. Essa questão tratou do cálculo de porcentagem e resolução de equação de primeiro grau. A questão diz assim: certo dia, do total de pessoas atendidas em uma agência bancária, 24% tinham contas atrasadas a pagar. E entre essas pessoas com contas atrasadas, 5% tinham contas com atraso superior a 3 meses. Se no total 684 pessoas tinham contas cujo atraso era igual ou inferior a 3 meses, então o número de pessoas atendidas nesse dia sem contas em atraso foi qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que num determinado dia aqui, do total de pessoas atendidas em uma agência bancária, 24% delas tinham contas atrasadas a pagar. Mas, primeiramente, qual foi o total de pessoas atendidas na agência nesse dia? Isso o texto não está informando aqui para a gente. Então, vamos falar que o total de pessoas que foram atendidas na agência desse dia aqui foi uma quantidade X. Mas ele informou para a gente que desse total de pessoas atendidas na agência desse dia, que a gente está chamando aqui de X, nós temos pessoas aqui ó, que tinham contas atrasadas a pagar, ou seja, pessoas com contas em atraso. Então, certamente nós vamos ter também pessoas que não tinham contas aqui em atraso. Então, no total de pessoas atendidas na agência desse dia, que nós estamos chamando aqui ó, de X, dessas pessoas aqui nós temos uma certa quantidade que tem contas em atraso e uma outra quantidade que não tem contas em atraso. Mas o texto informou para a gente que desse total de pessoas atendidas na agência nesse dia, 24% aqui ó, tinham contas atrasadas a pagar. Então, as pessoas que tinham contas aqui em atraso corresponde a 24% desse total X de pessoas que foram atendidas na agência nesse dia. Então, as pessoas que estavam com contas em atraso correspondem a 24% desse total X. Portanto, quantas são as pessoas que não têm contas em atraso? Então, repare, se 24% aqui são as pessoas que têm contas aqui com atraso, as pessoas que não têm contas em atraso só pode ser quantos? Só pode ser 76% desse total X, porque o total aqui tem que dar 100%. 24% aqui mais 76% vai dar 100% das pessoas atendidas. Então, do total de pessoas atendidas na agência esse dia, que nós estamos chamando de X, 24% desse número de pessoas tinham contas com atraso, enquanto que 76% dessas pessoas não tinham contas em atraso. Agora, observe, 24% a gente sabe que é 24 sobre 100. 24 sobre 100 aqui é a mesma coisa, a gente fazer 0,24. Então, o número de pessoas que tinham contas em atraso é 0,24 aqui, ó, de X. De matemática é vezes, então isso quer ficar 0,24 vezes X.
Então, o número de pessoas atendidas nessa agência nesse dia, que tinham contas em atraso, vai ser 0,24 vezes essa quantidade X de pessoas que foram atendidas nesse dia. Agora, quantas pessoas que não tinham contas em atrasado que foram atendidas na agência nesse dia? 76% de X. Só que 76% também a gente sabe que é 76 sobre 100, que é 0,76. Então, o número de pessoas que foram atendidas nessa agência nesse dia, mas sem contas em atraso, vai ser 0,76 de X. De em matemática é vezes, então aqui vai ser 0,76 vezes X. Bom, por outro lado, ele também informou para a gente que entre essas pessoas com contas atrasadas, então, entre essas pessoas aqui com contas atrasadas, que é 0,24x, 5% delas tinham contas com atraso superior a 3 meses. E nós temos outras pessoas aqui cujas contas de atraso era igual ou inferior a 3 meses. Então, desse total de pessoas com contas em atraso, nós temos pessoas aqui que têm mais de 3 meses de atraso e temos outras pessoas que têm 3 meses ou menos de atraso nas contas. Ele informou para a gente que as pessoas que têm mais de 3 meses aqui que foram atendidas corresponde a 5% desse total de pessoas que tinham contas em atraso, que é 0,24x. Então, as pessoas com mais de 3 meses aqui de atraso é 5% desse total aqui, que é 0,24x. Então, 5% de 0,24x. Então, logo, as pessoas que têm 3 meses aqui ou menos são quantas? Bom, as que têm mais de 3 meses aqui, a gente já sabe que é 5%. Então, as que têm 3 meses ou menos só pode ser 95% desse total de pessoas, que é 0,24x. No entanto, ele também informou para a gente que são 684 pessoas que tinham contas aqui cujo atraso era igual ou inferior a 3 meses, ou seja, 3 meses ou menos. Então, o número de pessoas que tinham 3 meses ou menos com contas em atraso são 684 pessoas. Então, essa quantidade aqui, 95% desse número de pessoas que tinham contas em atraso, que é 0,24x, isso aqui tem que ser igual a 684. Pronto, pessoal, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Agora observe, 95% a gente também sabe que é 95 sobre 100, que vai dar 0,95. Portanto, isso aqui vai ficar 0,95 de 0,24 vezes x. De matemática é vezes, então isso aqui vai ficar 0,95 vezes 0,24 vezes x. E isso aqui é igual a 684. Aqui agora é fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando aí 0,95 aqui, por 0,24, a gente vai encontrar que isso vai dar 0,228 vezes x, que é igual a 684. Agora, para a gente achar o valor desse x, é só pegar esse 0,228, está multiplicando, e a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Agora observe, nós temos aqui 1, 2, 3 casas aqui depois da vírgula. Como nós temos 3 casas depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 1000. Porque ao multiplicar 0,228 aqui por 1000, a vírgula desloca 3 casas para a direita, então isso aqui vai ficar 228 vezes x. E multiplicando 684 aqui por 1000, é só acrescentar 3 zerinhos no final, que isso aqui vai ficar 684.000. Agora fica mais fácil para a gente achar o valor do x. Esse 228 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí, dividindo aqui, 684.000 por 228, a gente vai encontrar 3.000. Pronto, então achei o valor de x, que é o total de pessoas que foram atendidas na agência nesse dia. Então, o número de pessoas que foram atendidas na agência nesse dia foram 3.000 pessoas. Mas a questão é que a gente determine qual foi o número de pessoas atendidas nesse dia, mas sem contas em atraso. As pessoas que estavam sem contas em atraso, observe, é essa quantidade aqui, 0,76 vezes x. Só que agora a gente achou que o valor desse x aqui é 3.000. Então aí, novamente, é só fazer essas continhas aí, pegar 0,76 e multiplicar por 3.000. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,76 aqui por 3.000, a gente vai encontrar 2.280. Portanto, o número de pessoas atendidas nesse dia sem contas em atraso foram 2.280 pessoas. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra D. Show de bola! Mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal. Essa questão tratou da resolução de uma equação de primeiro grau. E ela diz assim: uma empresa produz certo tipo de produto em 2 fábricas. Cada fábrica produz as peças em um mesmo tipo de máquina, de maneira que uma delas dispõe de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia, e a outra dispõe de 15 máquinas que funcionam 14 horas por dia. Sabendo que uma das fábricas produz 2.346 peças por dia a mais do que a outra, o número de peças produzidas por hora por cada máquina está compreendido entre qual desses daqui? Bom, vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo que essa empresa ela produz esse material aqui em 2 fábricas.
Eu vou chamar essas fábricas aqui de fábrica 1 e fábrica 2. Ele informou que cada fábrica produz as peças em um mesmo tipo de máquina. Então, a máquina aqui é a mesma que para as duas fábricas, tanto para a fábrica 1 quanto para a fábrica 2. Mas ele disse que deve ser aqui, de maneira que uma delas dispõe aqui, de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia. E a outra dispõe de 15 máquinas que funcionam 14 horas por dia. Então, cada uma da fábrica, nós vamos ter aqui um determinado número de máquinas que trabalham um determinado número de horas por dia e produzem um determinado número de peças aqui por hora. Bom, ele está informando para a gente que uma dessas fábricas aqui, ela dispõe de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia. Então, eu vou falar que essa fábrica 1, ela possui aqui 9 máquinas e cada uma dessas 9 máquinas trabalha durante 12 horas por dia. E cada uma dessas máquinas aqui produz quantas peças por hora? Nós não sabemos, é exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual que é o número de peças produzidas por hora por cada máquina? Então, como eu não sei qual que é essa quantidade de peças aqui, eu vou falar que ela produz aqui uma quantidade P de peças por hora. Mas informou agora que a outra fábrica dispõe agora de 15 máquinas e cada uma delas funciona 14 horas por dia. E vai produzir quantas peças por hora? Como é o mesmo tipo de máquina, então ela tem que produzir a mesma quantidade de peças aqui por hora. Então, eu vou falar que essa quantidade aqui também é P. Aí ele falou que uma das fábricas produz aqui 2.346 peças por dia a mais do que a outra. Então, primeiro aqui eu preciso saber qual foi o número de peças que elas produziram aqui por dia. Então, observe, eu sei que a fábrica 1 aqui, ela possui 9 máquinas que trabalham aqui 12 horas por dia e produz aqui por hora essa quantidade de peças que é P. Então, por dia ela vai produzir quantas peças? É só multiplicar a quantidade de máquinas que a gente tem aqui pelo número de horas que ela trabalha, e isso aqui vezes o número de peças que ela produz por hora. E fazendo essas continhas aqui, 9 vezes 12 dá 108, vezes P aqui vai dar 108P. Então, o número de peças por dia que essa fábrica 1 produz é 108P. Agora, e a fábrica 2? Ela produz quantas peças aqui por dia? Da mesma forma, ela possui 15 máquinas, cada máquina trabalha 14 horas por dia e cada uma dessas máquinas produz aqui P peças aqui por hora. Portanto, no total do dia ela terá produzido quantas peças? Basta multiplicar a quantidade de máquinas que a gente tem, que é 15, pelo número de horas que ela está trabalhando, e isso aqui vezes o número de peças que ela produz por dia, que é P. Multiplicando aqui agora 15 vezes 14 vezes P, isso aqui vai dar 210P. Como ele diz que uma das fábricas produz 2.346 peças por dia, a mais do que a outra, então observe, entre as duas aqui, a que produziu a maior quantidade de peças por dia, observe, foi essa segunda fábrica aqui que produziu 210P. Essa aqui, ela produz a mais do que essa daqui, quantas peças por dia? 2.346 peças por dia. Então, essa quantidade da fábrica 2, que é 210P, tem que ser igual à quantidade produzida pela fábrica 1, que é 108P, mais 2.346. Pronto, pessoal, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha para a gente resolver. Então, vamos pegar esse 108P e passar aqui para o primeiro membro. Então, aqui vai ficar 210P menos 108P, isso aqui vai ficar 102P, que é igual a 2.346. Agora, para a gente achar o valor de P, que é o que nós estamos querendo, é só pegar esse 102, está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 2.346 por 102, a gente vai encontrar que P é 23. P é o número de peças por hora, então eu já sei que ela produz aqui, por hora, cada uma dessas máquinas produz 23 peças, que é exatamente o que a questão quer da gente. Qual que é o número de peças produzidas por hora por cada máquina? Então, cada máquina ela produz aqui, por hora, 23 peças. Essa quantidade que nós encontramos, 23, é o número que está compreendido entre qual desses aqui? Repare, 23 aqui, ele está compreendido aqui entre 20 e 25. Então, a resposta correta vai estar na letra A. Show de bola! Mais uma bela questão, não foi, gente? Moçada, a gente vai agora resolver a última questão da prova, que foi essa questão 14, e que basicamente tratou do cálculo de área e perímetro. A questão diz assim: um polígono de 6 lados e área 54 centímetros quadrados foi dividido em 3 regiões retangulares, R1, R2 e R3, conforme mostra a figura a seguir. Se a área da região R1 excede a área da região R3 em 6 centímetros quadrados, o perímetro de R1 é qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para a gente, destacando aqui essas 3 regiões, a região R1, região R2 e região R3. Mas informou que a área desse polígono aqui é 54 centímetros quadrados. Então, a área do polígono vai ser a soma das áreas dessas 3 regiões aqui. Então, vai ser a soma da área dessa região R1, que eu vou chamar de área da região R1, a R1,
mais a área da região R2 aqui, que está mostrando aqui no desenho para a gente, que é 12, mais a área dessa região R3, que eu vou chamar aqui de AR3. A soma dessas três áreas aqui tem que dar a área total desse polígono, que é 54 centímetros quadrados. Bom, agora repare, vamos pegar esse 12 que está aqui somando, nós vamos passar ele para cá subtraindo. Então aqui vai ficar ó, a área da região R1 mais a área da região R3. Isso aqui vai ser, passando esse 12 para lá, vai ficar 54 menos 12, que vai ficar 42. Então já sabemos que AR1 mais AR3 é igual a 42. Por outro lado, ele informou para a gente que a área da região R1, então a área dessa região R1, excede a área da região R3, dessa região R3 aqui, em 6 centímetros quadrados. Então, a área dessa região R1 ela é igual à área dessa região R3 aqui, mais 6 centímetros quadrados. Então, a área dessa região R1 tem que ser igual à área da região R3 mais 6. A área da região R1 ela excede, ou seja, tem a mais do que a área da região R3 aqui, 6 centímetros quadrados. Bom, e repare que a questão quer que a gente determine aqui qual que é o perímetro dessa região R1. Então, nós precisamos determinar o perímetro aqui ó, dessa região R1. Bom, repare bem, se nós sabemos aqui ó, que AR1 é igual a AR3 mais 6, então nós vamos pegar aqui, ó, nesta equação que nós formamos aqui, no lugar de AR1, nós vamos substituir e escrever aqui ó, AR3 mais 6. Então aqui no lugar de AR1, nós vamos escrever AR3 mais 6, mais AR3, e isso aqui é igual a 42. Agora eu vou pegar esses 6, vou passar aqui para o segundo membro e nós vamos juntar aqui esses termos semelhantes. AR3 aqui, mais AR3, isso aqui vai ficar 2AR3. Passando esses 6 para lá, vai menos 6. E 42 menos 6 aqui vai ficar 36. Assim, a R3, que é a área dessa região R3, vai ser o 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 36 por 2, a gente chega em 18. Então, já sabemos que a área dessa região R3 aqui é 18. Falta a gente determinar agora a área dessa região R1. Para achar a área dessa região R1, nós vamos fazer o seguinte. Nesta outra equação aqui, ó, no lugar de AR3 aqui, nós vamos substituir e escrever aqui ó, 18. E 18 mais 6 vai dar 24. Pronto, então já sei que a área dessa região R1, que é essa daqui, vale 24. Como nós estamos querendo aqui, é o perímetro de R1. Então, o perímetro é a soma de todos os lados aqui desse polígono. Mas nós não sabemos quanto que mede cada um desses lados. Mas perceba, nessa região R2 aqui, nós temos que essa área aqui é 12. Na região R1, a área é 24. Na região R3, a área é 18. E como essas regiões são retangulares, a gente sabe que nos retângulos, a área é dada pelo produto do comprimento pela largura, ou a base vezes a altura. Só que nós não sabemos quanto que mede esse comprimento aqui ó, de R2. Então, vamos fazer o seguinte, nessa região R2, eu vou falar que esse comprimento aqui ó, mede X. Como é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse pedaço aqui é x, esse oposto aqui eu tenho que medir x também. Da mesma forma, nessa região R3 aqui, que ela também é retangular. Então, se esse lado aqui mede x, esse oposto aqui também tem que ser x. Agora, perceba, isso aqui é a largura de nosso, ou comprimento, ou é a altura de nossa região R2. Só que eu também não sei quanto que mede isso aqui. Então, eu vou falar que esse pedaço aqui mede y. E como é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, se esse pedaço é y, esse aqui também tem que ser y. Da mesma forma, nessa região R1 também é um retângulo. Então, se esse pedaço aqui é y, esse aqui também é y. Mas repare, tudo isso aqui ele informou para a gente que vale 9 centímetros. Se tudo isso aqui mede 9 e esse pedaço aqui vale x, somente esse pedaço aqui tem que ser quanto? Tem que ser esses 9 menos esse pedaço aqui que é x. Então aqui vai ter que ser 9 menos x. E como é um retângulo, os lados opostos são iguais. Então aqui é 9 menos x, esse oposto aqui também vai ter que ser 9 menos x. Agora veja, se isso aqui nós falamos que mede y, e tudo isso aqui vale 10 centímetros, esse pedaço todinho aqui, daqui de cima até chegar aqui vale 10, então se aqui é y, somente esse pedaço aqui tem que ser quanto? Vai ter que ser isso tudo, que é 10 menos esse pedaço aqui, que é y, então aqui vai ser 10 menos y. E como R3 também é um retângulo, então se aqui é 10 menos y, o lado oposto a ele também vai ter que ser 10 menos y. Agora repare, essa região R2 é um retângulo, e a área de um retângulo é o produto do comprimento pela largura, ou a base aqui vezes a altura. Então vai ficar essa medida x aqui, vezes essa medida y aqui, isso aqui é a nossa área dessa região R2, que vale 12. Então x vezes y a gente já sabe que é 12.
Agora veja nessa região R1, a base aqui, ou seja, esse comprimento é 9 menos x, e essa largura ou essa altura vale y. Então essa área aqui vai ser o produto dessa medida, que é 9 menos x, por essa altura aqui, ó, que é o comprimento ou é a largura que vale y. Então vai ser o produto dessa medida, que é esse comprimento, por essa largura que é y. Então aqui, 9 menos x vezes y, isso tem que ser igual a essa área da região R1, que é 24. Então a área dessa região R1 aqui é 24, vai ser o produto disso aqui por isso daqui. A mesma coisa que com a região R3, que a gente sabe que a área dela é 18. Se a gente multiplicar essa medida aqui, ó, que é x, por essa altura aqui, que é 10 menos y, isso aqui tem que dar essa área que é 18. Então multiplicando aqui, ó, x vezes 10 menos y, isso aqui tem que ser igual a 18. Pronto, repare que nós chegamos aqui, ó, nestas equações. Essa aqui já está pronta, x vezes y igual a 12, e aqui nessa daqui nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, eu vou pegar todo mundo que está aqui dentro do parênteses e multiplicar aqui, ó, por y. Então, 9 vezes y, aqui vai ficar 9y, menos x vezes y, menos x vezes y. Isso aqui é igual a 24. Mas observe, x vezes y aqui a gente já sabe que é o que vale 12. Então, aqui no lugar de x vezes y, eu vou escrever 12. Assim, 9 vezes y vai ser, pegando agora aqui, menos 12, passando para o segundo membro, vai mais 12. E mais 12 com 24 aqui vai ficar 36. Assim, o valor de y vai ser quanto? 9 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 36 por 9, a gente encontra que y é 4. Pronto, achei o valor do y, que é 4. Agora eu preciso achar o valor do x. Aqui da mesma forma, eu vou aplicar de novo aqui a propriedade distributiva. X vezes 10 aqui, ó, 10x. X vezes menos y, menos xy, isso aqui é igual a 18. Portanto, isso aqui, x vezes y, a gente já sabe aqui, ó, que vale 12. Então, x vezes y é 12. Assim, a gente tem 10x vai ser, pegando esse menos 12 e passando para o segundo membro, vai mais 12. Com 18, que vai ficar 30. Assim, o valor do x vai ser quanto? 10 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 30 por 10, x é 3. Então, observe, já achamos o valor do x e também achamos o valor do y. Então, a gente volta a substituir aqui, ó. O valor do x nós encontramos aqui que é 3. Então, x aqui é 3. Se esse pedaço aqui é 3, esse daqui tem que ser quanto? Tem que ser 9 menos 3, que vai dar 6. Como é um retângulo, os retângulos lados opostos são iguais, então aqui em cima também vai ter que ser 6. E o valor do y a gente também encontrou aqui, que é 4. Então, esse y aqui é 4. Como esse aqui é 4, aqui também vai ser 4. Como nós queremos é o perímetro de R1, então a gente precisa somar todos esses lados aqui, ó. Então, somando aqui, ó, 6 mais 6 aqui vai dar 12, mais 4 aqui vai ficar mais 8, e 12 mais 8 vai dar 20. Dessa forma, o perímetro dessa região R1 deu 20 centímetros, e essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!